Já para começar, se inscreva e dá like. O filósofo e matemático Pitágoras viveu na Grécia Antiga entre 570 e 495 a.C., e você provavelmente lembra dele por conta do famoso Teorema de Pitágoras, aquele que diz que, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. O filósofo que amava a matemática também dizia conseguir prever o futuro e falar com os animais. Além disso, Pitágoras era vegetariano, mas havia uma planta em que ele não tocava: feijão. Para ele, comer feijão equivaleria a praticar o canibalismo, como se estivesse comendo seus pais. 2. Heráclito de Éfeso, o filósofo que morreu coberto de esterco de vaca. Pelo visto, os filósofos gregos não eram muito normais. Heráclito de Éfeso, 535 a 475 a.C., o filósofo que cunhou a famosa frase, nenhum homem jamais entra no mesmo rio duas vezes, também tinha suas estranhices. Diferente de outros filósofos, educados por professores, Heráclito era autodidata e tinha visões bastante obscuras. Tinha uma fobia de desenvolver uma condição chamada hidropisia, que significa o acúmulo anormal de líquidos nas cavidades do corpo. Os médicos não conseguiam oferecer-lhe qualquer alívio desse medo, por isso, Heráclito desenvolveu seu próprio tratamento: resolveu se cobrir de esterco de vaca. O raciocínio era que o calor do esterco tiraria dele os fluidos acumulados na pele. O filósofo então se cobriu de cocô e se deitou ao sol para secar, deixando seu corpo. O que ele jamais preveria é que uma matilha de cães chegaria e o devoraria vivo. 3. Lord Byron, o poeta que teve uma filha com a própria irmã. O poeta inglês Lord Byron, 1788 a 1824, foi um dos grandes nomes do romantismo. Ele é conhecido até hoje como um dos grandes poetas da humanidade e deixou escritos impecáveis, estudados pelo uso brilhante que fizeram da língua inglesa. No entanto, Lord Byron também se tornou conhecido por conta de suas extravagâncias. Byron teve muitos casos amorosos com homens e mulheres. Mas sua aventura mais escandalosa foi o relacionamento estranho que manteve por anos com sua irmã, Augusta. Em 1814, inclusive, Byron teve uma filha com ela, o que o tornava pai e tio da criança. 1. Charles Darwin. Conhecido por todos os seus estudos, e principalmente a teoria da evolução, Charles Darwin decidiu realizar uma viagem de 5 anos a bordo do HMS Beagle em 1831, com o objetivo de coletar mais observações que revolucionariam a ciência e o mundo. O que muitos não sabem, no entanto, é que Darwin tinha um jeito curioso de se conectar com a natureza. Ainda quando era estudante da Universidade de Cambridge, e antes de se tornar famoso, o cientista tornou-se membro do Glutton Club, um grupo conhecido pelo hábito de devorar espécies de animais desconhecidas pelo paladar humano. Ao longo da sua vida, Darwin devorou diversas espécies que descobriu e muitas outras mais, como pumas, tatus, iguanas, corujas e por aí vai. 5. Farouque. A viúva do ex-ditador Ferdinand Marcos e figura pública filipina, Imelda Marcos, foi primeira-dama das Filipinas entre 1966 e 1986. Durante esse tempo, ocupou vários cargos governamentais e passou a ser chamada de «borboleta de aço», por sua combinação de senso de moda e determinação. Corriqueiramente, havia relatos de que o rei estava roubando pertences das bolsas de outras pessoas. Além disso, ele possuía uma grande coleção de entretenimento adulto em seu acervo. Após sua queda, era difícil imaginar que um dia ele foi amado pelo povo e subiu ao trono como um jovem querido e admirado. 6. Leonardo da Vinci. Segundo a reportagem, o cientista e pintor Leonardo da Vinci, conhecido por obras como Mona Lisa e A Última Ceia, não gostava de dormir. Durante o período do renascentismo, era comum o seguir o chamado ciclo polifásico do sono, em que noites de sono são substituídas por curtos cochilos de 30 minutos a cada 6 ou 4 horas do dia. Assim como o colega inventor Thomas Edison, Da Vinci seguia o método de sono polifásico. O costume pode explicar a grande quantidade de produções dos dois para a ciência e para as artes. 7. Nikola Tesla.
Nikola Tesla foi criador de diversos inventos da engenharia mecânica e elétrica e também apresentava costumes estranhos para dormir. Ele preferia ter apenas 2 horas de sono por dia. Além do hábito de dormir muito pouco, Tesla curvava os dedos do pé 100 vezes antes de deitar, porque acreditava que isso estimulava as células cerebrais. Outro fato inusitado era de que ele gostava da companhia de pombos e odiava joias. 7. Albert Einstein. Albert Einstein, como muitos já sabem, Einstein era um jovem cheio de excentricidades e se tornou um cientista com manias peculiares. Quando criança, ele teve dificuldade para, com muita luta, aprender a conversar. Isso não foi problema para ele, que acredita que a lentidão no desenvolvimento o permitiu contemplar questões ainda mais importantes na vida. O cientista atribui a essa característica pessoal o mérito da criação da teoria da relatividade. Os cabelos, que deixou crescer conforme envelhecia, eram justificados como uma forma de evitar barbeiros. Ele também não usava meias por julgá-las uma peça de roupa desnecessária e já teria comido, segundo o motorista, um gafanhoto vivo. 8. Ludwig van Beethoven. Músico e compositor, o alemão Beethoven utilizou métodos nada convencionais para escrever músicas. Relatórios revelam que ele andava em círculos pelo próprio quarto em busca de inspiração para compor e que só conseguia iniciar o processo criativo quando jogava sobre si mesmo uma bacia de água. 9. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. O novelista francês Honoré de Balzac teria hábitos estranhos quando o assunto era café. Ele teria o hábito de beber cerca de 50 xícaras de café diariamente, o que configura um consumo extremamente perigoso de cafeína. Certa vez, o novelista afirmou ter trabalho 48 horas seguidas, com apenas 3 horas de descanso, provavelmente com auxílio da bebida. Tchau, até o próximo vídeo.